Para iniciar o segundo dia da série de entrevistas com candidatos a prefeito de Uberlândia, vamos acompanhar agora a conversa com Felipe Atier, do PTB, a ser conduzida pelos padres Márcio Gonçalves e Sérgio Siqueira. Esta é uma iniciativa da Diocese de Uberlândia, Rádio América e Elo da Fé. Felipe é casado e pai de 3 filhos. Formado em Ciências Econômicas e Administração pela Universidade Federal de Uberlândia, iniciou carreira política ainda na universidade, onde foi presidente do Diretório Central dos Estudantes. Foi assessor de gabinete do prefeito Paulo Ferola, foi eleito vereador por 5 vezes. Impediu na justiça o maior aumento de IPTU da história de Uberlândia. Foi ainda secretário municipal de habitação e entregou 18 mil lares. Em 2015 foi eleito deputado estadual. Bom dia, senhor candidato. Seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Gostaria de dar início a essa entrevista com a seguinte pergunta. A Constituição entende que o Brasil é um país laico. O candidato ao executivo entende o que seja a laicidade, respeitando a liberdade religiosa? Olha, eu quero cumprimentar o senhor, padre, e dizer que nós temos a certeza de que o Estado pode ser laico, mas as pessoas elas têm realmente o seu credo. Eu acho que cabe ao governante respeitar esse credo. Nós sabemos, por exemplo, na nossa igreja, que antes do fim da República, do fim do Império, Dom Pedro II era o chefe da igreja no Brasil. E depois nós tivemos a volta da igreja a Roma e o Papa novamente tornou-se chefe da igreja no Brasil. Então, eu acho que a República quis separar isso no mundo, fazer essa separação entre religião e Estado. Ela deve existir, como manda a Constituição da República. Nós não podemos transformar o Estado de uma república num Estado religioso, mas nós devemos ter o respeito com a liberdade religiosa, nós devemos respeitar as religiões, nós devemos permitir que as pessoas tenham o seu direito mais sagrado. Nós somos uma criatura de Deus, seja qual Deus a pessoa acha que seja, o Buda, o Orixá, eu tenho a minha crença, o meu é Jesus Cristo, cada um tem a sua vocação, há o sincretismo religioso. Então eu acredito que nós no Brasil, que somos um país muito grande, que tem uma diversidade religiosa, nós precisamos, o Estado tem que ter essa responsabilidade de respeitar, permitir o livre culto, não se intrometer nas questões da igreja, não tributar a igreja, não perseguir qualquer tipo de religião. É lógico, as religiões são feitas pelo bem, a religião também não pode contrariar as normas civis, as normas criminais, praticar nada que esteja fora daquilo que é o convívio da sociedade. Então, é uma linha tênue, porque todos nós, vou ser aqui um candidato a prefeito, e se o povo quiser ser eleito, eu tenho a minha religião. Eu sou católico, apostólico, romano. Eu era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, então eu tenho que respeitar. Nem por isso eu vou perseguir os espíritas, ou vou perseguir os evangélicos, ou vou pregar intolerância, o que eu sou certo e que eu tenho que destruir isso para que eu possa me afirmar. Não. Deus tem muitos caminhos, cada um escolhe o seu. Eu tenho a minha convicção e acredito sim, o Estado é laico, nós não podemos fazer de uma prefeitura, de um governo do Estado, de um governo do país, uma grande igreja. Não é por aí. Nós temos que separar isso. A missão de governar é a missão de dirigir os homens enquanto sociedade para buscar o bem comum, para buscar o Estado, coisa que as religiões pregam. A igualdade, a fraternidade, o respeito, a amizade, tudo isso é muito importante nas religiões. Então, eu acredito que o amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, cada um tem o seu Deus. E cada um tem que saber que o próximo está contido no Estado. O Estado é para dar tranquilidade, paz e vida às pessoas. Candidato, a Igreja Católica, em sua ação evangelizadora, tem como preocupação permanente a promoção da pessoa humana por meio da justiça social,
e dos direitos sociais, assim como está preconizado no artigo 6º da Constituição Federal. Nesta perspectiva, está o atendimento aos direitos à saúde e à educação. Pergunto, como seu programa de governo para a Prefeitura Municipal de Uberlândia pretende atender estas duas necessidades fundamentais da população? Olha, muito obrigado ao meu pároco, o Padre Márcio, por estar aqui hoje fazendo essas perguntas. A vida de Jesus Cristo é uma vida de ensinamento, né? Tem a parábola do bom samaritano, nós temos que socorrer a todos, independente de cor, credo e raça. Nós precisamos dar a mão ao irmão mais dificultoso. Uma pessoa não é um mendigo na rua porque quer ser um mendigo, porque é um vagabundo e não quer trabalhar. Essa é uma lógica que é muito fácil de ver do ponto de vista capitalista, que todo mundo tem que trabalhar, ter seu salário, produzir lucros. Aquela pessoa está ali porque se destruiu como ser humano. Ela teve derrotas, ela teve fracasso, ela teve emoções frustradas, ela teve problemas na sua infância, ela não teve a estrutura que outro irmão tem de poder estar na sua família, no seu lar e estar aí abandonada na rua. Essa pessoa merece o amparo, merece o carinho, não só da prefeitura, mas de todas as ONGs e de toda a cidade. Nós precisamos dar justiça às pessoas, a casa. Gente, o lar é tudo para uma família. Muitas vezes, a minha dificuldade, eu que entrevistei mais de 8.000 pessoas na Secretaria de Habitação, fui secretário, eu dei casa para pessoas que tinham estrutura para receber aquela casa, mas outras que tinham 3 filhos, com 2 pais diferentes, que não tinham estrutura, elas receberam aquela casa, venderam aquela casa, se perderam no caminho. Eu não esqueço de uma passagem minha lá no Prato, uma mulher me gritou no posto de gasolina, eu falei, moça, o que você está fazendo aqui? Ela falou, homem das casas, Felipe Tchê. Eu falei, o que a senhora está fazendo aqui, 4 horas da tarde? Eu devolvi meus 2 filhos para meu ex-marido. Falei, é sua casa no Shopping Park? Ela virou para mim e falou, abandonei. Falei, e aí? Invadiram ela, tomaram tudo. Falei, minha senhora, mas a senhora não vendeu a casa, a senhora abandonou a casa? Abandonou. Ela abandonou a casa porque ela abandonou a vida. Ela estava lá se prostituindo no posto de gasolina, mãe de 2 filhos, devolveu o filho para o ex-marido e estava perdida na vida. Ela precisava de casa? Ela precisava, ela era sozinha com 2 filhos, eu dei a casa, o que ela fez? Jogou tudo fora. Muita dificuldade de dar casa às pessoas que precisam, é que muitas delas não têm estrutura humana, elas já não têm a condição material porque falta uma estrutura emocional, falta mais presença de Deus na vida. Aí eu vou para o lado espiritual mesmo, falando como homem público, porque eu mexi com isso, eu vi a dificuldade das pessoas. Então nós precisamos dar a casa a quem precisa e precisamos garantir que a casa fique na mão de quem precisa, que ela tenha a cabeça. Nós precisamos, não é só casa não, tem 30.000 pessoas na fila de uma cirurgia eletiva em Uberlândia. Uberlândia gasta 200 milhões a mais esse ano com o Covid, era 600 o orçamento, passou para 800 milhões. Vou dizer a vocês, 800 milhões é quase 2/3 do orçamento total da cidade de Uberaba. É 1.300 o orçamento da cidade de Uberaba para saúde, educação, lazer, esporte, cultura. Está gastando 800 milhões, 30.000 pessoas aguardam na fila uma cirurgia eletiva. Então, nós estamos precisando da saúde, dignidade e respeito ao ser humano. Senhor candidato, como regra geral, nós somos a nossa biografia. Um dos aspectos de uma biografia sadia, politicamente falando, é a educação política que submeteu aquele que se candidata a uma determinada função. Diríamos, um político profissional, educado eticamente e tecnicamente bem, certamente agirá convenientemente bem na função de prefeito. Pergunto, o senhor como candidato ao cargo de prefeito da cidade de Uberlândia, se considera preparado suficientemente e adequadamente do ponto de vista ético e técnico? Olha, essa foi a grande causa de eu ser candidato a prefeito, Padre Sérgio, Padre Márcio, porque quando eu vi, não é que eu seja melhor que os outros candidatos, mas a minha bagagem é enorme. Eu comecei lá no gabinete do Paulo Ferola, em 1993, como assessor de gabinete, fui chefe de gabinete nas férias daquela época, e não parei. Foram 5 mandatos depois, secretário de habitação, deputado estadual, é uma vida dedicada à prefeitura, são 25 anos de vida pública, sem uma mancha, sem um ato de corrupção, sem um processo de desonestidade.
e servindo a minha comunidade. Eu tenho a história das coisas aqui na minha cabeça, como foram feitas, com a relação com as igrejas, com as instituições, como as UAIs surgiram, o que precisa ser feito, qual é o futuro que Uberlândia precisa seguir. E eu acho que posso apontar os caminhos e acho, acima de tudo, que estou preparado para o cargo. Por que eu estou preparado? Porque eu tenho uma formação técnica, como o senhor disse, como administrador e economista, e essa administração, a minha cabeça funcionou a vida inteira pensando na prefeitura de Uberlândia. Porque é a minha cidade, é a cidade que está no meu coração, que eu amo, é a cidade que Nossa Senhora do Carmo é a nossa padroeira, é a cidade que resplandeceu no Triângulo Mineiro. Era pequena São Pedro do Berabinha, hoje é a nossa grande Uberlândia. Então eu arrepio quando eu falo de Uberlândia, porque eu lembro da história bonita dessa cidade, a história da vida dessa cidade é uma história de glória, é uma história de crescimento. Nós precisamos domar essa força do crescimento, levando a justiça, levando a fraternidade, levando a igualdade e ajudando a família. Tudo vai pela família. Eu acho que a família, nós temos que estruturar a família, isso facilita o meu trabalho técnico na prefeitura, porque de finanças eu entendo. Conhecer os 2.650.000.000, que é o que vai arrecadar o ano que vem na prefeitura, entendo. A crise que eu vou ter em janeiro, fevereiro e março como prefeito, se eu perder o controle dessa crise nos 3 primeiros meses que a receita vai cair, eu não equilibro a prefeitura até 31 de dezembro de 2024. Eu conheço isso bem, então eu estou preparado. Foi por isso que eu ofereci meu nome, sabendo das dificuldades, porque Cristo não dá a cruz a quem não pode carregar. Se é para me ser prefeito, Ele vai me dar. Se não é, a sua vontade seja feita. E eu preciso sim, o conhecimento técnico me sobra, e eu vou poder trabalhar com meninos mais novos, porque eu não consigo atrair pessoas de grande capacidade pelos salários que são pagos na prefeitura como secretário. Mas esses meninos mais novos, com essa grande experiência minha, de 25 anos dentro de cargos públicos ligados à prefeitura, como deputado, como vereador, como secretário, como assessor do prefeito, isso tem uma massa crítica, um fermento, começando lá de baixo, muito grande para que eu possa soerguer uma casa firme na rocha e dar bons frutos ao povo de Uberlândia. Me ajudem, eu preciso do apoio de vocês, votem no 14, porque eu estou preparado para esse cargo, senão eu jamais teria a irresponsabilidade de oferecer meu nome. Acredito ser o mais preparado, porque tenho fé em Deus e fiz uma longa caminhada para isso. A cidade de Uberlândia ainda possui um alto déficit habitacional, além de milhares de famílias morando de aluguel. Isto pode ser observado nas centenas de famílias morando nos assentamentos urbanos do nosso município. Qual é a política habitacional do seu programa de governo? Fazer casa para evitar que as pessoas tenham que morar em assentamento. Porque aí depois como é que eu vou lá para pôr água, esgoto, luz, se o terreno é plano ou não é? Quando eu saio para escolher um terreno, gente, eu tenho que escolher o terreno que tem um escoamento natural da água de esgoto e natural da água pluvial. Senão eu dou enchente igual no Morumbi. Eu escolho errado, eu faço as coisas erradas. Então, quando se faz um assentamento, não há um planejamento. E aí depois fica um problema enorme para poder resolver. Então eu quero fazer casa para dar a oportunidade da pessoa receber uma casa. É uma casa simples e difícil fazer casa habitacional. Porque você imagina, a Caixa vai virar e falar assim, é 70 mil essa casa e o terreno e tudo que tem no bairro, por cada casa que você colocar, você tem 70 mil para fazer o bairro. O milheiro do tijolo, há 60 dias atrás, era R$900, Padre Márcio. Está 1.800. O saco de cimento há 3 meses atrás era R$19, está R$26. Como é que você vai fazer casa, arrumar uma construtora que fala assim, você tem 1 ano para fazer esse bairro, nesse 1 ano é 70 mil e não reajusta o preço? Dá problema, vai contratar mão de obra de segunda, vai colocar material barato para dar conta de fazer a casa, as boas construtoras falam, eu mexer com isso, não dá lucro, não quero construir. Fazer habitação popular em grande escala, barato, com preço congelado, como a Caixa faz, e os financiamentos são, sem reajustar, é uma epopeia, é uma luta para poder entregar essa casa. E ainda quando, depois do final, muitas pessoas às vezes invadem essas casas, destrói, aí o consultor não tem dinheiro para arrumar, a Caixa quer que arruma, vira um empurra. Nós temos que fazer as coisas de forma civilizatória. Eu vou fazer algumas coisas importantes, Uberlândia, usar a inteligência que Deus me deu. Lá no Martins Velho tem quarteirões lá de 5.000 metros, lá embaixo. Eu vou pegar aquele quarteirão, criar uma zona de habitação de interesse social. Um quarteirão de 5.000 metros hoje, no Martins, pode construir 16.000 metros de prédio. Se eu passar para 8 coeficiente,
eu vou construir 40 mil metros de prédio. Quando eu subo o prédio de 30 andares, o custo do terreno embaixo cai lá para baixo, que eu tinha 300 apartamentos, eu vou ter 2.000. Um exemplo, vou multiplicar por 8 o número de apartamentos. Isso barateia, vai ter apartamento de 120, de 2 quartos, 150, 3 quartos. Eu adenso a cidade mais próxima e consigo fazer parceria público-privada com os financiamentos que tem na Caixa para fazer esse tipo de construção em apartamento. Já a parte de casa é mais complicado. Por quê? Porque o terreno é muito caro, a Caixa dá o preço fixo lá embaixo, eu tenho que ir mais um pouco longe, porque os preços aqui no centro da cidade são caros. Então, atrás do Canaã, entre o Manaim e o Santo Antônio, ali tem uma área verde enorme, um córrego, que eu vou fazer um novo Parque Sabiá para a zona oeste da cidade. Vai ser maior que o Parque Sabiá, porque a área verde lá é maior. Nós vamos represar, eu vou começar, não vou fazer tudo em 4 anos, mas vai ficar um marco que daqui 30 anos lá tem o maior pulmão verde de Uberlândia. E ali eu vou fazer mais 1.500 casas. Lá no Mansur, do outro lado do Anel Viário, mais 1.500 casas. Lá no Morumbi, mais 3.000 casas. Estou arrumando as áreas já, conversando com os proprietários de forma honesta, tudo transparente, mesmo sem ser o prefeito, porque o tempo urge. Quando o programa Casa Verde e Amarela começar o ano que vem, eu quero estar preparado para a corrida de fundo e chegar, fazer os 100 metros em 5 segundos. Para chegar na frente, porque quem chegar primeiro é que vai assinar os recursos. Senhor candidato, é sabido que a Lei Eleitoral 9.504, de 1997, proíbe a veiculação de propaganda eleitoral em templos religiosos. O Código Eleitoral proíbe propaganda eleitoral destinada a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Pergunto: qual a posição do senhor no que diz respeito à prática do proselitismo eleitoral em templos religiosos na cidade de Uberlândia? Olha, eu sou uma pessoa muito reservada. Minha fé não é para arrumar voto. Minha fé é para me dar sustentação, para me existir. A minha fé, a minha relação com Deus é para enfrentar a minha vida, as minhas dificuldades. A minha mulher com câncer, criar 3 filhas, sou pai de família. A minha relação com Deus é uma relação para mim, não é para arrumar voto. Ninguém tem que votar em mim porque eu sou católico ou porque eu estou tendo apoio de A ou de B. As pessoas têm o livre-arbítrio que Deus deu a cada um que vem nessa terra. Vocês têm que procurar saber das coisas. É lógico que os fariseus, os saduceus e toda aquela corte de Jerusalém foi envenenando o povo aos poucos para botar um homem santo na cruz e soltar o maior criminoso num processo de votação livre escolha que era Barrabás. E Jesus, que nunca tinha feito mal a ninguém, que entrou no domingo de Ramos, saudado em Jerusalém, saiu crucificado e morto na sexta-feira. Esses são os homens gananciosos, ambiciosos, os falsos profetas, os fariseus, né? São limpos por fora, mas sujos por dentro. Então eu vou dizer o seguinte: essa pessoa que fica usando o nome de Deus para falar para votar nela, ela é uma pessoa que está com segundas intenções. Porque Deus, Ele está lá em cima, vendo tudo, e Ele comanda tudo e sabe de tudo. E o juízo final vai ter que prestar contas. Há um juízo final, qualquer um que seja, há um encontro de contas. A sua vida é dada aqui, essa semente no ventre das nossas mães, para que nós sejamos homens de bem, o livre-arbítrio é dado. Se eu vou para o caminho das trevas ou para o caminho da luz, é uma decisão minha. Você também é que vai escolher o prefeito daqui 4 anos. Vocês é que vão ter que fazer isso. É lamentável esse proselitismo. Eu sempre fui contra. Eu acho que um pastor ou um padre não tem que subir no púlpito para pedir voto para fulano, para ciclano, para beltrano. Isso é uma posição minha. Agora, as igrejas têm a sua filosofia, têm a sua doutrina, seguem a Cristo, seguem aqueles que as orientam. Então elas têm que ver qual foi o exemplo de vida desses líderes. Qual foi o exemplo de vida de Buda, de Jesus Cristo, de Maomé? Quais são esses exemplos? Essas igrejas podem sim falar daquilo que elas querem para o mundo terreno, daquilo que os seus profetas e os seus deuses pregam para o mundo terreno. Elas podem falar isso é natural, orientar os seus fiéis a ter um mundo melhor, a ter uma coisa melhor, mas daí usar isso de forma a fazer lavagem cerebral, a chantagear, a fazer aquela pregação, a distribuir santinho dentro da igreja, eu sou radicalmente contra isso. O Estado não é laico,
Então nós não podemos misturar. Se eu fui no Líbano, lá o Hezbollah é chefe religioso, o Hezbollah é partido político, você concorda? E o Hezbollah administra. Então é tudo. Nós não temos esse tipo de cultura aqui. Aqui cada um é um. O exército não é o Hezbollah. Aqui é o exército brasileiro. A igreja é a igreja. Você está entendendo? E o governante é o governante. Nosso Estado é laico, não é igual no Líbano, que é tudo misturado, uma salada danada, que aquilo lá, quem entende aquilo lá, vai ver o que é. Como é que você tem que construir naquele pedaço de terra ali, isso. A cidade de Uberlândia já apresenta as consequências dos cortes em políticas públicas do governo federal, a qual se reflete no desemprego, subemprego, na realidade dos vendedores ambulantes e dos moradores de rua. Pergunto, como seu programa de governo pretende enfrentar esta dolorosa situação social? Ele poderia contemplar a implantação de um restaurante popular? Ô padre, eu acho que o caminho não é por aí. Eu andei essa semana na cidade, a semana retrasada é outra, eu estou horrorizado com o que está acontecendo lá no centro. Subemprego explodiu. A pessoa faz uma panela de galinhada, leva no lombo, vai lá para o centro, abre a panela no banco da Praça Bob Vilela e serve os camelôs, serve quem passa pela rua para poder comer, para poder viver. Mas essa coisa está feia. E isso foi o fecha tudo, fica em casa, o Covid, a pandemia, a intolerância, as pessoas, o Covid está matando os pobres, que não tinham reserva financeira. Você está entendendo? Eles estão aí jogados a esmo. Gente, é vendendo meia, vendendo calcinha, vendendo pilha, vendendo brinquedo, vendendo laranja, vendendo pera, vendendo maçã para sobreviver. Aonde podem viver, para ter uma renda para comer. Olha, nós empobrecemos muito. Foi uma tristeza eu ficar, durante esse período da campanha, eu estava fora da política, cuidando da minha pequena empresa, da minha mulher, que teve um câncer o ano passado, e voltei para a política. Quando eu voltei, eu levei um susto danado, Padre Márcio. Porque as coisas pioraram muito com essa pandemia. E voltei agora, na época de campanha, que eu fui olhar o povo novamente. Eu estava 1 ano e meio longe da política e das urnas, desde 2018, quando eu disputei a eleição de federal, fiquei de primeiro suplente. Eu levei um choque. Houve um empobrecimento, houve um retrocesso. A atividade econômica, quando atinge os mais ricos, ela é devastadora para os mais pobres. Não há escapatória no sistema capitalista para isso. O desemprego campeia a sério. Comida era um negócio barato. Agora, de novo, nós vamos ter que ver o Propão. Eu vou ter que remodelar o Propão, porque voltou de novo. Nós regredimos a era em que a comida passou a ser cara. Coitada das empregadas domésticas, ganhando um salário mínimo. A carne era R$15. A carne hoje é 30. Coitada da empregada doméstica, ganhando um salário mínimo. O saco de cimento era 16, 19, foi para 27, 26. O milheiro de tijolo era 900, está 1.800, 1.600. Então, o povo empobreceu demais. Há uma inflação, tanto há uma inflação, que o governo criou a nota de R$200. Agora, isso aí, eu não vejo que é só culpa do governo federal. Isso é culpa de todos os governantes. É culpa de um problema que foi esse vírus, que esse pânico. Eu sou um homem que tem muita fé em Deus. Eu sempre pedi a Deus para que eu pudesse sobreviver a isso e acreditei nisso. Agora, a gente obedece à ciência. Eu não vou lá para a Praça do Bob Vilela, ficar lá o dia inteiro, passar a mão nos outros, ver se eu vou pegar Covid. Eu tomei minhas precauções, tomo minhas precauções, uso a máscara onde é preciso, lavar as mãos. Fiz a minha parte. Agora, criou-se uma paranoia, ano que vem, padre, vai explodir as UAIs de problema de saúde, com os problemas psíquicos, com as coisas. Então é muito preocupante isso, nós temos que amparar o povo, precisamos reconstruir a cidade, é essa parceria que eu quero fazer com toda a sociedade do pós-pandemia. Senhor candidato, o senhor entende que a causa ecológica é justa? De que forma implantá-la? Olha, nós temos que ter o desenvolvimento sustentável. Nós precisamos gerar emprego para esse povo estar lá na Praça Bob Vilela, para os filhos deles, para atenuar o problema, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter uma consequência ecológica. E eu acho o seguinte, eu tenho que trabalhar duro para aumentar a área verde por metro quadrado em Uberlândia. Esse horto eu tenho que tornar ele uma empresa de produzir muda, de plantar, o dia inteiro. Eu quero falar, quantas árvores vocês plantaram hoje no final do dia? Ah, plantamos 2. Falei, então vamos fechar isso aqui, porque 2 não dá. Nós temos que ter uma empresa de fazer muda, uma empresa de plantar. Nós temos que ser fanáticos por plantar árvore, por equacionar o problema ecológico e os parques que eu quero criar. Esse que eu estou falando na Zona Oeste, que eu já tenho na cabeça lá, que eu falei, vou criar outros.
Vou tentar buscar recurso internacional, no Banco Mundial, no Banco Interamericano. Eu sou fuçador, sou rasgador, eu vou atrás. Eu não quieto não, eu vou para Brasília, eu vou para Belo Horizonte, eu sou inquieto, sou hiperativo e é essa energia de 320, que eu sou ligado, que eu quero que vocês liguem Uberlândia num momento difícil desse. Ligue em mim, 320. Vamos sair do 110 hoje, vamos para 320, que essa energia eu vou atrás das coisas. E se Deus me ajudar, eu vou arrumar as pessoas para me ajudar a fazer as coisas certas, que sejam bem intencionadas, porque ninguém faz nada sozinho. Então eu acredito que a ecologia é uma causa importantíssima que nós precisamos ter. Olha, nós precisamos ver essas matas ciliares do rio Berabinha, estou preocupadíssimo em plantar água. Plantar água é recuperar a nascente e recuperar as matas ciliares do rio Berabinha e de Araguari também. Nós vamos ter que chamar Indianópolis na chincha. Você está entendendo? Como é que Indianópolis da descarga lá, cai na represa de Miranda? Você está entendendo? Como é que nós temos que chamar esses prefeitos aí na conversa? Eu sou o líder regional, porque eu sou a maior cidade, vamos fazer reunião, vamos lá para a Anvap, nós precisamos resolver, preservar essas represas nossas. Capim Branco. Não pode ter gente jogando esgoto dentro de Capim Branco, porque nós vamos beber a água de Capim Branco até 2,5 milhões de habitantes. No futuro, então, nós precisamos colocar, sabe o quê? O DEMAI tem que ser uma empresa mais ecológica. Ele vai ser, o DEMAI hoje é responsável por a água pluvial, que é a água de enchente, e o esgoto. E eu quero que ele produza energia fotovoltaica, energia do sol, porque o esgoto de Uberlândia, em muitas áreas, tem que ser bombeado com energia da CEMIG. E a água também tem que ser bombeada para ter mais pressão. E quando você liga a energia da CEMIG, aí a conta de água vai lá em cima, porque o DEMAI tem custo e tem que repassar isso para a tarifa. Vamos produzir energia fotovoltaica para baratear a água do povo de Uberlândia, que é uma grande diferença. E vamos cuidar bem da nossa natureza, do equilíbrio e do crescimento, do progresso, do desenvolvimento sustentável. É isso que eu gosto. Uberlândia é uma cidade verde, é uma cidade que precisa mais ainda de mais verde e precisa respeitar a natureza. Todos os animais são criação de Deus, todas, de uma simples planta a um cachorro, a um passarinho. Então vamos zelar da nossa ecologia. A pandemia mostra grandes fraquezas em nossa cidade, como saneamento, saúde e emprego. Como minimizar os desafios destes setores? Olha, a pandemia mostrou lá da saúde do Uberlândia está inexplicável. A saúde do Uberlândia, gente, é uma situação que vocês não entendem o que é aquilo. Um prefeito gasta, se ele trabalha 10 horas na prefeitura, 6 horas na Secretaria de Saúde. Na cabeça dele, ele não consegue, porque é vida ou morte, é pressão o dia inteiro. Nós precisamos mudar a gestão da saúde. É preciso chamar essa SPDM, é preciso chamar o Sol da Terra. Nós precisamos ver o que está custando a administração da SPDM, o que está custando a administração do Sol da Terra, porque, gente, tem 800 milhões. Quantos municípios no Brasil, dos 5.500, o senhor acha, Padre César, o senhor acha, Padre Marcos, tem 800 milhões para gastar na cidade inteira, na saúde, na educação, na habitação? Quantos? Eu te garanto que 5.490 e tantos não tem um orçamento de 800 milhões, que nós estamos gastando na saúde. Tem 30 mil pessoas guardando uma cirurgia eletiva. Está errado, se eu não tiver controle pela informática. Na verdade, eu vou montar uma junta tripartite nessa situação. Eu preciso de um médico para coordenar os médicos, para conversar com eles, que vai ser uma pessoa. Eu preciso de um controller financeiro e administrativo e preciso de um controle tecnológico. A pessoa tem que fazer tudo pelo telefone, marcar consulta, olhar, nós controlar isso tudo. Esses três, essa junta tripartite vai me ajudar a poder governar Uberlândia. Não tem como tocar uma prefeitura que só a Secretaria de Saúde de Uberlândia é maior que 5.400 e tantas cidades do país em orçamento. Nós temos 49 municípios no Brasil hoje, em 5.500 e tantos, que tem 500 mil habitantes. São 49 cidades que tem 500 mil de habitantes, nós temos 500 mil de eleitor. Então, Uberlândia não é para amador, não é para principiante, não é para gente que está iniciando. A pessoa tem que ter noção daquilo que vai administrar, pelo amor de Deus, senão isso aqui vira o caos. É muito complicado, é uma cidade que está gastando 700 milhões em educação, Padre Márcio. Ano que vem, está no orçamento, vai ser um pouco menos, que o orçamento não vai realizar. Mas se eu tenho noção, Patos tem 520 milhões para cuidar da cidade inteira. Agora, Patos está 30º no IDEB, e Uberlândia, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Base da Educação, está em 521 no primeiro ciclo e 300 e pouco no segundo ciclo. Faz 10 anos que o IDEB de Uberlândia está caindo. O que é isso? Minas tem 853 cidades.
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, Uberlândia está em 521. Sexta, sétima, oitava e nona, Uberlândia está em 309. E Patos está em 30º, Ituiutaba 31º. Só o orçamento da Secretaria de Educação de Uberlândia, gasto, é 1,5 vezes todo o dinheiro de Patos de Minas. Como é que estão em 30º, nós estamos em 500. Tem problema na qualidade da educação, eu vou ter que meter a mão aí, conversar com as nossas professoras, nós precisamos apoiá-la, incentivá-la, ter meta, ter organização. Vou fazer um grande congresso de educação para ouvi-las. E depois vou tomar as providências necessárias para nós sairmos disso. Gente, eu vou enfrentar a pandemia com o meu conhecimento e com a ajuda do povo, de mãos dadas, para nós fazermos uma Uberlândia nova, uma Uberlândia do futuro e do progresso, se Deus quiser. Agradecemos a presença do candidato pela entrevista e agora abrimos o espaço para que em 3 minutos faça as suas considerações finais. Eu quero pedir ao povo de Deus que reze por mim. Quero pedir a todos que possam fazer as suas orações para que Deus nos ajude a escolher o melhor. Se for eu o melhor, que seja eu. Se for de vontade dele, que seja eu. Se não for, que seja o melhor para a nossa cidade. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é isso. E atenção, cuidado com a mentira, cuidado com os saduceus, cuidado com os fariseus, cuidado com aqueles que se apresentam como os verdadeiros amigos do povo e não são. Nós já vimos isso na história da humanidade, é sempre assim, a disputa do poder é encarniçada. As pessoas assentam lá no trono e não querem sair nem morto. O debate, gente, é democrático. A gente não pode ter medo de debater. Eleição não é para se ganhar, eleição é para se discutir projeto para a cidade, para que vocês possam votar, e eu espero que vocês votem. Primeiro, para ter segundo turno, porque nós precisamos discutir, nós precisamos debater. Isso é da democracia. Segundo, porque é o mais correto e o mais calmo durante uma pandemia dessa. Foi muito curta a campanha, mais 15 dias para nós tomarmos uma decisão mais acertada e mais plausível. E peço a vocês, se for da graça de Deus, que vocês então votem em mim, que vocês me ajudem a ser prefeito do Uberlândia. Eu gosto dessa terra, aqui eu nasci, lá no São Pedro eu vou ser enterrado, se Deus me abençoar, e eu vou deixar um legado. O legado é um nome, é uma honra para mim ocupar um cargo deste prefeito, mas acima de tudo é uma grande responsabilidade, é uma grande missão, é uma cruz pesada que, se Deus quiser me dar, eu estou aqui para servi-los. Eu estou aí para servi-los. Então, pensem bem, 25 anos de vida pública, não tem um ato de corrupção, não tem nada que me desabone enquanto ser humano, resistir às tentações do dinheiro, às más práticas, a tudo. O que tem contra mim são fake news mentirosos. Então, me ajudem, eu quero ser prefeito de Uberlândia. Eu tenho uma bagagem maior do que os outros candidatos. Eu estou em igualdade com o atual prefeito, porque o atual prefeito só não foi vereador, e eu só não fui prefeito. Ele foi deputado, eu fui deputado. Ele foi secretário do Virgílio, eu fui secretário dele. Eu fui assessor de Ferola, ele não foi. Então, o que acontece? Nós estamos em igualdade de currículo. Eu tenho 25 anos de vida pública, ele tem 30. Ele começou em 90, eu comecei no Ferola em 93. Então, na verdade, ele começou em 88, eu comecei em 93, porque ele tem 75 anos, eu tenho 51. Então, essa é a verdade. Então, eu me considero, por isso que eu saí lá do meu conforto da minha casa, do lado da minha família, e levantei a bandeira do amor para o Uberlândia, do carinho. Vamos juntos, gente. Vamos ter fé. A esperança é a coisa mais linda da nossa fé católica, de todas as religiões que acreditam em Cristo e em Jesus. Vamos juntos, com essa esperança, fazer uma Uberlândia mais humana, mais fraterna, mais solidária, e com o progresso que corre nas minhas veias. O progresso, é o espírito de Uberlândia, do desenvolvimento, da oportunidade, da mão ao migrante. Vamos juntos fazer uma cidade melhor. Vote 14, Felipe Etier, Paulo Roberto para vice-prefeito. Conto com vocês. Vamos juntos, rumo ao segundo turno. Muito obrigado ao candidato pela participação, aos padres pela condução e a você pela audiência.